Olá, estamos juntos novamente. Essa é a EBD da Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32, é o nosso endereço. A igreja fica em frente à praça que tem a estação do BRT Praça Seca. É Barão da Taquara, mas é na Praça Seca, não é na Taquara, e sim na Praça Seca. Estamos estudando a Palavra de Deus, usamos essa revista como referência, mas nosso grande livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E como eu faço todas as vezes que nós estamos juntos, cara, eu tenho que fazer isso. Sabe por quê? Porque você precisa dar o like aí, ou dizer que gostou dessa aula, porque você veio para cá. Se você veio para cá, é porque você está interessado em aprender. Se você está interessado em aprender, quero que você saiba que eu estou interessado em compartilhar com você o pouco conhecimento que eu tenho. E se eu e você estamos juntos nisso, por que você não compartilha isso com outra pessoa? Fala aí para os outros assim, olha, estou aprendendo a Bíblia, estou aprendendo a Palavra de Deus. E é esse o link. Aí você copia o link e coloca nos seus grupos de WhatsApp, ou dá o like aí e faz o comentário, que a gente sempre responde aos comentários feitos. Tem sido muito desafiador estudar a Bíblia junto com vocês e a gente quer continuar fazendo isso. Para isso é necessário que você coloque pelo menos, não paga nada, é só apertar aí, eu gostei. Clica aí e aí você vai estar divulgando isso, demonstrando o seu interesse pelo estudo da Palavra de Deus e, mais do que isso, mostrando para as pessoas que você quer que outros também tenham conhecimento da Palavra de Deus. Vamos orar? Depois dessa propaganda, não acredito que você ainda está esperando o quê para dar o like? Faça isso enquanto eu estou orando aqui. Ou você já fez, já deve ter feito, agora você ora junto comigo. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque nós temos um espaço para conversarmos sobre ela. E muito obrigado porque a gente pode aprender com ela. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós temos um desafio gigantesco. Sabe por que nós temos um desafio gigantesco? Porque nós falamos até agora sobre o cativeiro e sobre a perspectiva de um cara, gente boa toda a vida. Um cara manso, um cara que escreve lamentações, aquela dor, aquela angústia. Ai, Senhor, tadinho do povo. Mas agora a gente vai falar sobre outro profeta. Profeta que se chama Ezequiel. Você deve ter ouvido mensagem sobre as palavras de Ezequiel. Ezequiel significa, eu tenho que escrever para você, Ezequiel é igual a Deus. E como ler de trás para frente, Deus é fortaleza. É muito curioso porque você tem dois profetas no cativeiro babilônico, Ezequiel e Daniel. Bem, eu falei que El é Deus. Então, o que significa Daniel? Daniel significa Deus é o juiz. Bem, só pelos nomes você já começa a entender a perspectiva diferente dos profetas. Depois a gente vai ver Daniel, vamos ver Ezequiel. Mas só para você entender, Ezequiel é o profeta dos pobres. E Daniel é o profeta dos ricos, dos caras do palácio e tal. Quem é que vai ter a perspectiva diferenciada com relação ao povo? Antigamente, vou tentar explicar. Antigamente, a gente tinha o jornal impresso, está lembrado? Tinha um jornal impresso. E aí, se tivesse, por exemplo, um engarrafamento na Avenida Brasil, que é a principal avenida aqui do nosso Rio de Janeiro, se tivesse um engarrafamento na Avenida Brasil, como é que se comportariam os repórteres do Jornal do Brasil, do Jornal Globo e do Jornal Povo, que tinha esse jornal? O Jornal do Brasil ia fotografar, de repente ia colocar... Bem, o jornal era do Brasil, não era só do Rio de Janeiro. De repente ia falar grande engarrafamento
na principal avenida do Rio de Janeiro. E talvez colocasse uma foto panorâmica mostrando todos os carros engarrafados, tantos quilômetros de engarrafamento. Bem, o jornal O Globo era um jornal do povo, então o que ele ia enfatizar? De repente, eles iam enfatizar de caos na cidade por causa do engarrafamento na Avenida Brasil. Veja que ele não está mais falando para o Brasil inteiro, está falando para a cidade do Rio de Janeiro. E aí, qual seria a foto? A foto seria alguém de cima de uma passarela, mostrando as pessoas em pé e lá no fundo a perspectiva maior do engarrafamento, mas mostrando o sofrimento do povo. E tinha um terceiro jornal, que era um jornal muito popular, sensacionalista, que chamava O Povo. Como é que você acha que seria retratado esse engarrafamento para o povão, para as pessoas mais simples? Não ia falar do engarrafamento, ia falar do acidente que causou tudo isso. Se morreu alguém, provavelmente o Jornal do Povo ia pegar lá pessoas esquartejadas, tirar foto da pessoa ensanguentada e falar: olha o que o povo sofreu que causou todo esse engarrafamento. O povo é explorado, o povo, as autoridades não fazem nada. É o mesmo episódio. Eu espero que esteja sendo claro. Se eu não estou sendo claro para você assim, eu não sei mais o que fazer. É o mesmo episódio, mas sob pontos de vista diferentes. Ezequiel está vivendo o mesmo cativeiro de Daniel, mas Ezequiel tem a visão do povão, do pobre, do simples. E Daniel? Daniel, quando você pensa em Daniel, qual é a visão de Daniel? Daniel é a visão da estátua do Nabucodonosor. Daniel é a visão da mão escrevendo na parede do palácio. E Ezequiel? A Ezequiel, você vai entender fácil. Ezequiel vai falar o quê? O vale dos ossos secos. Coisa de pobre, gente. Ezequiel vai falar de fome na panela. Coisa de pobre, gente. Então, é importante você entender isso para entender a mensagem de Ezequiel. Ezequiel eu preciso falar isso para você. Olha, tive muita dificuldade de preparar essa lição para tentar ser claro com você, para você entender as formas diferentes de Deus mostrar para a gente o que foi o cativeiro babilônico. Ezequiel é teatral. Se ele fala que o povo está dividido, ele corta cabelo pela metade, corta um lado e não corta o outro, para mostrar que o povo está dividido. Então, assim, é didático, muito fácil de entender Ezequiel. Mas quem é Ezequiel? Esse é um profeta sofrido. Esse é um profeta que antes de ser profeta, vamos abrir lá, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, lamentação de Jeremias, Ezequiel capítulo 1. Você vai entender com facilidade porque Daniel foi deportado com os primeiros cativos. Por quê? A Babilônia levou cativa a classe nobre, os melhores, os mais inteligentes, os brilhantes. E aí Daniel vai da primeira leva. Ezequiel vai na segunda leva, que já não eram tão especiais assim, né? Mas eles eram mão de obra interessante. E assim vai descrevendo o texto bíblico. Era o 5º ano, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. O rio Quebar é um rio da Babilônia. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. No 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele.
Ezequiel era de família sacerdotal. Ezequiel era um sacerdote. Você está lembrado do que fazia o sacerdote? Qual a diferença de sacerdote e profeta? Você sabe a diferença. O sacerdote, ele ouve o povo. O sacerdote ouve a voz do povo e o sacerdote leva a palavra, o sonho, o pedido do povo para Deus. Isso é a palavra do sacerdote. O profeta é o contrário. O profeta ouve a voz de Deus e leva a voz de Deus para o povo. Essa é a diferença. O sacerdote leva a voz de Deus, a voz do povo para Deus. O profeta traz a voz de Deus para o povo. É um movimento diferente. Ezequiel era para ser sacerdote. E o cara virava sacerdote aos 30 anos. Mas ele era consagrado ao sacerdócio aos 25. E aí você vai procurar saber o que ele fazia entre os 25 e os 30 anos. Sabe o que ele fazia? Estudava. Estudava o quê? Bíblia. Porque ele tinha que saber muito de Bíblia para poder levar os pedidos do povo até Deus. Era o sacerdote. Lembra-se quando Jesus curou os leprosos? Jesus fala, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Porque era o sacerdote que avaliava se o cara estava curado ou não. Então, o sacerdote é que fazia o diagnóstico. Então, o sacerdote tinha que ter formação, um pouquinho de formação medicinal para olhar e falar, isso aqui é lepra. Existiam mais de 30 tipos de lepra. E é ele que diagnosticava isso. Então, os sacerdotes tinham que ter um conhecimento grande e eles estudavam esses 5 anos. É curioso que Deus chama Ezequiel quando ele tem 30 anos. Portanto, a decepção de Ezequiel é que ele devia ser sacerdote, classe nobre, classe especial de Jerusalém, mas como Jerusalém estava destruída, ele vai para o cativeiro e ele não é mais o sacerdote, ele agora é o profeta. O profeta vai entender que é Deus a fortaleza dele. O profeta vai ouvir de Deus e vai falar para o povo. Ele tinha estudado e sabia muito bem ouvir o povo para falar para o povo o que Deus queria. Agora é Deus que fala para ele o que ele deve falar para o povo. Entendem essa diferença entre um profeta e um sacerdote? E Ezequiel é esse homem do Senhor, então. É o homem teatral, é o homem que vai com o exílio junto com o povo. E deixa eu pegar minha cola aqui. E ele muda, essa é a grande palavra de Ezequiel. Ele vai dizer que Deus vai mudar o coração de pedra daquele povo e vai transformar aquele coração em pedra em um coração de carne. Ele vai usar muitas parábolas, muitas alegorias, mas tem uma coisa que eu preciso destacar para você nessa lição. Ezequiel é chamado para ser o atalaia. Nome que a gente não usa mais hoje, né? Atalaia. Você sabe o que é o atalaia? Atalaia, você vai entender fácil, né? Quem já passou por uma vila militar sabe o que é o atalaia. Atalaia é o cara que fica de serviço. O cara que fica de serviço, ele está tomando conta de quem? Do quartel. Já viu aqueles caras que ficam numa cabaninha assim, olhando o quartel? Ele está tomando conta de quê? Dos movimentos que acontecem fora do quartel. Porque se acontecer alguma coisa estranha, ele tem como se comunicar com o comando. Para quê? Para que o comando se posicione em relação ao que está sendo feito do lado de fora. Eu tive a experiência de servir o quartel por 10 meses. E se tem uma coisa desagradável, é você tomar conta do quartel. Porque você tem que ficar em prontidão e prestando atenção em tudo. 2 horas parado ali,
contando o número de carros, e quando você tirava serviço lá no meio do mato, você tinha que tomar conta de tudo que estava acontecendo no quartel. E aconteceu uma coisa interessante, foi lá que eu aprendi um pouco de atalaia. Soldado também, às vezes, é medroso, né? O soldado ficou com medo porque ouviu um barulho do mato, um barulho se mexendo no mato. Ele, alto, alto! E o mato continuava se movendo. Ele pegou a arma e, pô, deu um tiro, acordou todo mundo do quartel. E ele falou, era um bandido, queria entrar para roubar as armas. Fomos lá buscar, era um gato que estava se mexendo e mexendo com todas aquelas folhas. E aí ele teve que ficar no quartel, eu dei baixa, e ele ficou no quartel mais 6 meses pagando a munição que ele gastou. Descontavam hoje 10 centavos a cada mês, até que ele pagasse toda a munição, porque ele tinha que ser um atalaia atento. É esse o chamado de Ezequiel. Ele tinha que estar atento à voz de Deus, para denunciar e para falar para o povo qual era o desejo de Deus para aquele povo. E qual era o desejo de Deus na mensagem de Ezequiel? O desejo de Deus na mensagem de Ezequiel era arrependimento. Arrependimento de quê? Do pecado do passado. E qual é a primeira visão de Ezequiel que vai acompanhar Ezequiel durante todo o seu grande livro? É a visão de uma carruagem. Se você for ler lá o texto de Ezequiel, capítulo 1, você vai ver que a carruagem vai parecer um 4x4. Já viu um carro 4x4? 4x4 é o carro que tem tração nas 4 rodas. Então, se atolou uma, você muda a marcha e outra vai se mover. Ali você vê uma carruagem que tem tração nas 4 rodas. É muito interessante. E cada tração dessa tem um personagem diferente. Uma águia, um cordeiro, uma cara de ser humano. Eu botei até a cola aqui. E ele estava amargurado vendo aquele cenário extraordinário, que parece que são os 4 ali, vão depois representar os 4 evangelhos, mas ali aquela carruagem ficou em cima do templo destruído. E Ezequiel viu que a glória do Senhor enchia não mais o templo, mas aquela carruagem. E aquela carruagem se deslocou para onde estava Ezequiel. O que Ezequiel estava querendo dizer com isso? Que vocês têm que se arrepender de pensarem que Deus só mora em Jerusalém. Deus mora nessa carruagem móvel. Deus é móvel. Deus se movimenta, se mobiliza e está onde você estiver. Então, qual é a grande mensagem de Ezequiel? É primeiro o arrependimento e depois certeza da presença. Aí Ezequiel vai falar, tenham certeza da presença divina, porque Deus está aqui no meio do nosso cativeiro. Deus está aqui na Babilônia. Isso era uma revolução para eles. É uma revolução para eles e um grande aprendizado para todos nós. Ali o povo começou a entender que eles não estavam agarrados a um lugar, mas a uma pessoa, e Deus é um ser pessoal. Nós não estamos ligados a um lugar, a Igreja Batista de Barão do Taquara. Nós estamos ligados a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, onde você estiver, Deus vai estar com você. É a mensagem de Ezequiel. E Ezequiel vai dizer, aquilo que o Jeremias profetizou para vocês lá, que ele estaria com vocês aqui, eu vou dizer para vocês, ele está com vocês aqui na Babilônia, no meio do cativeiro. E dali, daquela mensagem de Ezequiel para o povo, surge uma ideia muito interessante. Surge a ideia de
sinagoga. O que é uma sinagoga? Uma sinagoga é uma reunião. Reunião de quê? De judeus. E eles, então, estão em torno de quê? Não tem mais o templo. Aqui na sinagoga não tem sacrifício, como tinha no templo. Uma sinagoga, eles estão em torno de quê? Da palavra de Deus. É assim que funciona uma sinagoga. Então, quando estamos reunidos aqui, nessa escola bíblica dominical, nós estamos lembrando do que Ezequiel ensinou, que Deus vai estar conosco todos os dias. E lembrando das próprias palavras de Jesus, no Novo Testamento, que ele vai dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali também. Deus não habita num lugar só. E Ezequiel é o profeta que nos lembra, Deus é a nossa fortaleza. Às vezes, nós ficamos decepcionados, porque a gente faz um projeto de vida, mas Deus tem outro projeto diferente para nós. Mas tanto um quanto o outro, Deus quer nos abençoar. No fundo, Ele quer se relacionar conosco. Ezequiel tem muito, muito, muito para nos ensinar. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Eu espero que você entenda isso, que Deus está com você todos os dias, segunda, terça, quarta, no dia e na hora que você estiver vendo esse vídeo também. Deus te abençoe e uma boa semana. Tchau.